Fala galera, Yuri Valens aqui. E o Versalhes já foi um dos fundos queridinhos do mercado por conta do seu alto rendimento distribuído nos anos anteriores. Esse fundo sofreu muito com o aumento da Selic, que pressionou sua cotação para baixo, além de se envolver em algumas polêmicas, como sobreposição de ativos do seu irmão mais velho, o HCTR, também operações de ancoragem para fundos da própria gestora, que não geraram resultado ainda para esse fundo e, além disso, da polêmica recente envolvendo a Suno versus a Hectare. Agora, a pergunta do investidor é: será que ainda vale a pena investir no Versalhes? Para isso, eu separei aqui as principais informações sobre esse fundo e uma análise completa. Ficou curioso? Então, venha saber. Galera, o Versalhes, para quem não sabe, ele é um fundo de recebível imobiliário. Porém, atualmente, ele conta com uma grande parcela investida em cotas de outros fundos imobiliários e também uma parcela parada no seu caixa. O seu patrimônio líquido está dividido entre 83,7% nos próprios recebíveis imobiliários, 10,2% em costas de dois fundos imobiliários, sendo que um é da própria gestora, que é o Xbox, que nós apelidamos, e 6,1% parado no seu caixa, que atualmente a Selic está alta, então esse caixa acaba gerando uma remuneração extra para esse fundo. O setor de atuação dele, 65,5% hotelaria, né? O lastro desses recebíveis imobiliários. 3,3% residencial, 11,3% comércio e 3,7% lazer. O indexador, os seus recebíveis imobiliários, 77 estão indexados ao IPCA, 20,5% ao IGPM e 2,5% ao IGPDI. Quase inexpressivo esse percentual. Por classe, 59% dos seus recebíveis está na série sênior, que é aquela que possui ampla preferência no recebimento dos pagamentos. Depois vem a classe mezanino com apenas 2,1% e, por fim, no grau de preferência, a subordinada. E ele tem um alto risco por conta dessa concentração, 37,6% dos seus recebíveis imobiliários são da série subordinada, e isso gera uma certa preocupação. Até mesmo porque depois eu vou mostrar como que estão os alertas desses recebidos do seu portfólio. O IPCA, ele possui tanto o IPCA quanto também uma taxa média de juros que cobra sobre aquelas operações, que na média está em 11,6%. Para o IGPM, 14,19%. A taxa média ponderada, então, dos seus recebidos ficou em 11,64% ao ano, fora aqueles indexadores. O seu portfólio atualmente é composto de em torno de 34 recebíveis imobiliários diferentes e duas cotas de fundos imobiliários. Dos recebíveis, eu coloquei os que possuem maior exposição, que estão esses daqui com uma exposição de mais de 2%, com destaque para esses dois primeiros, que é o Resort do Lago GPK, que somados dão mais de 20%, e vejo que eles estão no alerta vermelho, estão com problemas aqui com esse devedor. Além disso, o GPK ele possui não só esse que é subordinado, mas também a série sênior, que é o GPK2, e ambos estão no risco vermelho, assim como esse GPK que está mais abaixo, que também é da série sênior, com risco vermelho. Então, a exposição do GPK, na verdade, ela chega a quase 20% do patrimônio líquido do Versalhes. E isso é do patrimônio total, viu? Não é só daquela parte que está investida em recebíveis imobiliários. Além disso, tem o Solar das Águas, também está no risco vermelho. Aqui mais abaixo tem uma outra exposição do Resort do Lago e Solar das Águas. Então, isso preocupa e muito os investidores. E isso causa um impacto grande no Versalhes. Por isso que sua cotação até caiu recentemente, chegou a mínimo de R$ 7. Agora eu separei aqui o modelo de Gordon adaptado que eu fiz para tentar nos auxiliar qual seria um preço de referência para o Versalhes. Lembrando que esse preço é só uma referência, não é uma recomendação, porque estamos utilizando os dados atuais do mercado com expectativas futuras, que podem ser concretizadas ou não, além de que os dados eles podem e com certeza eles sofrerão alteração com o passar do tempo. Mas para auxiliares, eu separei aqui os indicadores do Versalhes. Atualmente, o seu PVP está em 0,78. Isso quer dizer que está negociando com desconto no valor de mercado em relação ao seu valor patrimonial. Além disso, seu dividend yield ficou próximo de 13% projetado para o longo prazo. Como que eu encontrei esse dividend yield? Eu peguei a taxa média ponderada do seu portfólio, somei com a média da inflação de acordo com o percentual de participação dos seus recebíveis para o longo prazo, e eu peguei essa média da inflação, essa projeção, com base no relatório Fox mais recente, que é do dia 17 de 2 de 2023, e com isso
eu achei que a taxa média de juros dele total seria quase 14%. Eu dividi o seu patrimônio porque possui uma alta exposição em fundos imobiliários e também uma alta exposição no caixa. Dessa forma, projetando uma receita anual para o Versalhes, ela ficou dessa seguinte maneira: para os recebíveis imobiliários, apliquei essa taxa média de juros. Para a receita do caixa, peguei a projeção da Selic, que seria de 8,75%, e subtraí 22,5% do imposto de renda que incide sobre as operações de renda fixa. E para os fundos imobiliários, no ano passado, olhando o seu resultado caixa, ele não recebeu nenhum pagamento de seus FIIs. Então, eu projetei que, em média, ele receberia esse valor para o longo prazo. Além disso, subtrair aqui o custo da administração e baixa gestão, que a taxa está em 0,95%, outros custos que geralmente eles possuem, como de escrituração, taxa da B3, etc., e a taxa de performance. Taxa de performance atual dele, 20%, que excedeu o IPCA mais 4%. Então, eu peguei o patrimônio líquido, joguei essa taxa de IPCA mais 4%, lembrando que o IPCA é esse projetado para 2026, constando no relatório Focus. O resultado, eu descontei da receita anual projetada com base nessas operações do seu portfólio atual, e a diferença, eu joguei esses 20%, que seria o que está excedendo esse benchmark do fundo. Com base nisso, a taxa de performance ficou próximo de 3 milhões de reais. Jogando essa projeção, pela quantidade de cotas, ele ficaria com um rendimento anual próximo de R$ 1,07, que daria um rendimento mensal próximo de 8 centavos. E isso tocando aqui percentual de distribuição mínima do fundo imobiliário, que é de 95%, como se ele fosse fazer uma pequena reserva de 5%. Com base nisso, seu dividendo, então, yield ficou em quase 13% ao ano. Agora, para descobrir seu valor intrínseco, eu peguei o IPCA 2029, que está lá no Tesouro, que atualmente está com IPCA mais 6,07%, somei esse IPCA projetado para o futuro de 3,5%. Com base nisso, nós temos aqui o mínimo, que é o que está rendendo a renda fixa. Esse valor, eu adicionei os riscos que o Versalhes está inserido. Risco de mercado, por ser renda variável. Risco de liquidez, sua liquidez está em torno de R$ 800 mil, uma liquidez extremamente baixa. Risco de crédito, nós vimos que os seus recebíveis imobiliários estão todos aqui no alerta vermelho. E isso causa um risco muito elevado. Poderia até mesmo majorar esse percentual. E, além disso, temos o risco da diversificação, que possui uma alta concentração em poucos devedores que estão no alerta vermelho, e o risco de pré-pagamento. Inclusive, no seu último relatório gerencial, na data de gravação desse vídeo, que ele divulgou, houve o pré-pagamento de um dos seus recebíveis imobiliários. Somando isso, nós temos nossa taxa de prêmio, que é o mínimo que você deve exigir de um ativo em relação à renda fixa. Somando os dois, o IPCA mais 2029 com esse prêmio, teria nossa taxa de desconto. E com base nisso, o valor intrínseco de referência do Versalhes seria de R$ 7,87, que no preço atual de mercado seria um downsize de 4,23%. Mas, novamente, isso aqui é só um valor de referência para vocês. Eu tento aplicar isso para me orientar quando eu vou investir nos meus fundos imobiliários. Eu já tive cotas do Versalhes, mas atualmente não possuo mais cotas desse fundo imobiliário. Esse risco de crédito, se vocês observarem, quando você faz alteração de qualquer um desses aqui que vão impactar no seu spread ou sua taxa de prêmio, vejam que isso altera o valor intrínseco. Então, se você é uma pessoa mais cética, você poderia até mesmo aumentar essa taxa de prêmio com base nesse risco que ele está passando, pois os seus recebíveis estão vermelhos. Então, se eles deixarem de pagar, às vezes tiver que acionar as garantias, aí dependendo das garantias, se são garantias que possuem uma liquidez maior, o que, que é isso? Que você consiga transformar em dinheiro mais rápido para o fundo recuperar esse dinheiro, aí você vai pegando e fazendo essas alterações e, com base nisso, você vai impactando em qual seria o seu valor intrínseco.